João, capítulo de número 8. É onde? Evangelho É onde? de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 8, versículo de número 10. João, capítulo de número 8, versículo de número 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos, estamos aqui porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus, anunciando o Evangelho, novas de salvação. O dia foi corrido, mas Deus nos deu essas horas para estarmos aqui falando de Jesus, anunciando o Salvador da nossa alma, o único caminho que o homem para chegar até Deus, o único caminho que existe para o homem chegar até Deus. Porém, no capítulo de número 8, no versículo de número 1, a palavra de Deus começa assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Versículo 13. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus que nos ouvem da sua casa, do seu lar, aonde você está, preste muita atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus fez na vida desta mulher. A Bíblia diz que esta mulher foi apanhada em ato de adultério. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram ela até Jesus, aonde Jesus estava ensinando, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que trouxeram ela até Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E quem trouxe ela? Os escribas e fariseus. E a Bíblia diz no versículo 4, e pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos se lembram, irmão, que lá no texto, no final, Jesus disse: Aonde estão os teus acusadores? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens levaram aquela mulher aonde estava Jesus e acusando ela desse ato que ela tinha feito. Mas na lei, louvado seja o nome do Senhor, eles disseram assim: e na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Louvado seja o nome do Senhor. Trouxeram aquela mulher até Jesus. Jesus estava ensinando ali naquele lugar. E disseram: Jesus, esta mulher foi pegada em ato de adultério. E na lei de Moisés diz que as tais, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E na lei nos manda Moisés que as tais seja o que, irmão? Apedrejada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: Tu, pois, que me dizes?
Louvado seja o nome do Senhor. Colocaram Jesus ali. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo pegar Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas Jesus conhece o coração, sabe os pensamentos do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que maneira eles chegaram, os escribas e fariseus. Senhor, na lei está escrita que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente for, irmão, para a lei, em Levítico, capítulo de número... Quem abre aí Levítico, capítulo... Louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 23, se não me falha a memória. Louvado seja o nome do Senhor. E versículo de número... Deixa eu ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 20, versículo 10. Os irmãos, aí abra, por gentileza, bem rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo de número 20, versículo de número 10. O que está escrito aí. Louvado seja o nome do Senhor. Quem abriu? Se um homem... Foi o que, pastor? Ele e ela, os dois. Louvado seja o nome do Senhor. Mas trouxeram só a mulher. Era para trazer os dois. Louvado seja o nome do Senhor. Era para trazer até Jesus os dois. Tanto o homem como a mulher. Lê por gentileza aí, pastor. Capítulo 22 e 22 de Deuteronômio. Vai deixar bem explicado. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer nesta noite para você, meu amigo e minha amiga. Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 22. Ambos serão mortos, tanto a mulher como o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas trouxeram, irmão, só a mulher. E cadê o homem? Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram assim: Senhor, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. As tais sejam apedrejadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eles disseram: tu, pois, o que dizes? Eles perguntaram para Jesus: Senhor, e aí? O que é que você vai dizer? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram: e tu, Senhor, pois o que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus, ele sabe as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Ele é o Deus que acalma os ventos e a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus acalmou os ventos e tudo ficou na abundância, louvado seja o nome do Senhor. E disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus escrevendo na terra, irmão, continua escrevendo. Estavam lá os acusadores. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lá aquela multidão esperando Jesus falar. Estava ali esperando Jesus dizer alguma coisa para pregar, irmão Francisco. Em algum erro, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus conhece o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os acusadores são assim, irmão. Eles gostam de acusar. Mas quando o negócio arrocha para o lado deles, eles correm. Louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram: mas na lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas, tu por que dizes? Isto dizia eles,
tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como que insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse. E Jesus ficou calado, irmãos. E eles lá insistindo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Querendo pegar Jesus em algum erro, alguma falha. E ele insistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus entra em cena. Louvado seja o nome do Senhor. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro, aleluia, que atire a pedra contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabe como fazer as coisas bem direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabe como faz as coisas bem direitinho, porque Ele é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Salvador da nossa alma. Jesus disse, Deus disse na sua palavra, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E Jesus sabe, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que aqueles homens queriam, o pensamento deles, com aquela acusação contra aquela mulher. Jesus disse em sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, quem tem sede, venha e beba da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, mas vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquela mulher estava errada, sim. Aquela mulher tinha sido pegada em adultério, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ela se encontrou com Jesus, a vida daquela mulher mudou. A situação daquela mulher mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para aqueles homens, o primeiro, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. E a Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E a Bíblia diz que ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos. Louvado seja o nome do Senhor, até os últimos ficaram só Jesus e a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando disse isso, olha, quem não tiver pecado, começa a jogar pedra. Aí os velhos, irmão Francisco, os novos, sei lá quem estava lá, criança, aí começaram a ser. Sei que a Bíblia diz assim, começou pelo mais velho. Aí começaram a saiu, porque estavam em pecado também, estavam errados também, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa me chama a atenção, que eles não queriam, aleluia, entregar a sua vida para Jesus, aqueles fariseus, nem os escribas. Eles queriam acusar aquela mulher, eles queriam pegar Jesus em ato de adultério, mas se eles tivessem arrependido, aleluia, Jesus tinha perdoado também os fariseus, os escribas. Mas ele, olha, perna para que te quero, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que ficou só Jesus e só a mulher. Aí Jesus faz a pergunta, louvado seja o nome do Senhor, para aquela mulher que eu li no versículo de número 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? A pergunta que Jesus fez, onde é que estão aqueles que te acusam? E ninguém te condenou? Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher respondeu, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também
te condeno. Glória. Vai-te em paz e não peque mais. Nós estamos aqui anunciando a Jesus que pode perdoar os seus pecados, sarar a sua vida, a sua alma, dar uma nova oportunidade para você desta noite, meu amigo, aqueles que nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus deu a oportunidade para aquela mulher, Jesus pode nesta noite te dar a oportunidade de salvação e de vida eterna nesta noite. Mas é preciso que você venha, que você se encontre com Jesus, que você entregue a sua alma para Ele, porque Ele tem poder para perdoar os vossos pecados. Como diz o irmão Francisco, como diz a palavra que o irmão Francisco leu, né, irmão Francisco? Que Ele apaga as nossas transgressões. Louvado seja, e não esquece, louvado seja o nome do Senhor. E Isaías diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para deixar branco como a lã. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus deu uma oportunidade para aquela mulher, naquele dia, Deus nessa noite, no dia 5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do 9, né? De 2024, está registrado este culto aqui, neste lugar, que Ele deu uma oportunidade para você, que Ele deu a oportunidade para você entregar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que você venha, que você entregue a sua vida, para que Jesus possa mudar a sua vida. E como Ele deu a oportunidade para aquela mulher, disse, mulher, vai-te em paz e não peque mais. Jesus está dizendo, vende a mim todos os que estáis cansados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E entregue a sua vida para Jesus. O único que pode levar o homem para o céu, o único caminho que leva o homem para o céu é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai ao céu se não for através de Jesus. Não adianta, não tem outro caminho, não há outra vereda, não há outro atalho. É Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou e está à destra de Deus. E está entre nós nessa noite, porque Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. Por isso que nós estamos aqui anunciando a Jesus vivo, a um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor